Graça e paz, querido, bom dia. Estamos aqui hoje para mais um episódio da nossa série Abrindo os Olhos em Tempos de Crise. Nós entendemos a importância de ter os nossos olhos espirituais abertos para que nós não sejamos nem confundidos, nem envergonhados nesse tempo onde o mundo está vivendo uma aflição. Mas nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições, mas a palavra diz, Jesus diz, que nós teríamos que manter o bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Essa palavra de hoje, mais uma vez, é para você começar o dia animado, vigoroso, certo do Deus que você serve, certo de que você tem um bom pai, um pai que é bom, que é justo, que é fiel, que a sua benignidade dura para sempre e que, independente das circunstâncias, se nós mantivermos o foco em Jesus, pode vir a tempestade, pode vir o vento, mas nós não vamos afundar. Nós vamos prosseguir e vamos avançar naquilo que Ele tem para nós e para o nosso propósito. Hoje eu quero ler com você, nós viemos de 2 episódios onde tratamos sobre a importância do nosso entendimento espiritual, tratamos sobre também a importância de nascer de novo para ter os olhos espirituais abertos. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre um homem natural e um homem espiritual. A Bíblia que faz essa diferença, mais tarde ela até pega também uma nova diferença que é o homem carnal, mas isso fica para um outro episódio. Nós temos a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que vive segundo aquilo que ele vê naturalmente, pelos sentidos do seu corpo, pelos sentimentos, informações e emoções da sua alma, mas sem instrução no seu espírito. O homem espiritual, aquele que é nascido de novo, nós vimos no episódio passado, ele, além de ter os seus sentidos no corpo, os seus sentimentos, emoções e informações na alma, ele também recebe instruções do espírito. Então eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. A primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 14. E lá ele diz o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Provavelmente, durante esses episódios, e talvez você já tenha percebido isso, nós vamos falar algumas coisas que são loucura para o mundo. Eu falei no 2º episódio sobre ter os olhos espirituais abertos e ver carruagens de fogo que nos cercam. Eu falei para você sobre entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu falei para você sobre a convicção de que quando nós nascemos de novo, o Espírito vem habitar dentro de nós. Tudo isso é loucura para o mundo, porque os homens naturais não conseguem discernir espiritualmente. Mas ele continua dizendo, porém, no versículo 15, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. No 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, queridos, o que ele está dizendo para nós é que quando nós somos nascidos de novo, somos igreja, e se você está assistindo esse episódio, você não pode perder essa oportunidade de crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é aquele que morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai agora com o corpo glorificado, intercedendo por nós, que Ele é o nosso Salvador, o substituto do nosso julgamento. Ele levou sobre Ele toda a condenação para que nós fôssemos salvos e que nós desejamos que Ele seja o nosso Senhor. Se você está aí, você fazendo essa simples confissão, você já se torna um homem espiritual. Ainda que você vá engatinhar, os seus olhos espirituais serão abertos. Nós vimos isso no episódio anterior. Mas aqui ele está dizendo que se nós somos espirituais, nós somos instruídos pelo próprio Espírito, porque temos a mente de Cristo. Queridos, o que significa ter a mente de Cristo? Isso é um leque enorme para uma ministração inteira. Mas se você guardar o seguinte, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito que conhece tudo de Deus. A Bíblia diz que ele
conhece as profundezas de Deus, o pensamento mais íntimo de Deus. E ele habita dentro de você, o próprio Espírito de Deus, que tem toda a revelação, todo o conhecimento, sabe o que Deus pensa, sabe o que Deus age, e Deus é onisciente, onipresente, ele conhece todas as coisas. Esse Espírito, que tem esse acesso, habita dentro de você. Então, toda a mente que havia em Cristo, conhecimento que há em Cristo, o ungido, Cristo significa o ungido, todo conhecimento e sabedoria e a intimidade de Deus está revelada no Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, nós temos aquele que conhece todas as coisas habitando dentro de nós. Ele é o nosso melhor instrutor, ele é aquele que guia o Filho. Então, queridos, nós não precisamos viver somente pelo que vemos, mas podemos viver pelo que cremos e pelo que recebemos de instrução do Espírito. Se nós tivermos a grandeza do entendimento espiritual, daquilo que temos habitando dentro de nós, nos discernindo todas as coisas, julgando todas as coisas, querido, nós não seremos julgados. Porque o julgamento já foi levado em Cristo Jesus, a condenação, ele nos substituiu. E com esse Espírito Santo, nós podemos enxergar, ter os nossos olhos abertos e enxergar o entendimento espiritual, porque não somos mais naturais, somos espirituais. Talvez você tenha amigos do trabalho, talvez você tenha amigos ou familiares que quando ouvem você dizer que no meio dessa aflição você declara por fé que essa doença não vai chegar na sua casa, que ela não vai chegar na sua vida. Quantas pessoas no mundo já estão na expectativa de receber a doença, de ser atingido, de ter o seu trabalho sacrificado. Queridos, eu sei que esses são fatos naturais, nós não negligenciamos ele, mas nós não precisamos entender isso como uma verdade na nossa vida. Mas isso vai ser loucura para o mundo. Não estranhe quando você chegar ao trabalho e disser: eu sou sarado, eu sou curado, Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, ele se fez pobre naquela cruz para que eu fosse rico, ele levou sobre ele toda a maldição para que eu herdasse as bênçãos de Abraão, e as bênçãos de Abraão incluem a riqueza. Querido, tudo isso é loucura para o homem natural, mas eu quero incentivar você, que é nascido de novo, que sabe quem é em Cristo Jesus, a manter o seu entendimento espiritual, a entender e julgar as coisas espiritualmente. Tudo que é natural nasceu primeiro no reino do Espírito. Tudo que é natural foi primeiro declarado pela boca de Deus para que houvesse. Então nasceu através da palavra. Então, queridos, nós temos que entender que o que é natural é uma consequência do espiritual, e os nossos olhos vão estar abertos para enxergar com clareza que nós somos homens espirituais. E eu quero deixar só um versículo para você começar o seu dia animado, que a gente vai falar sobre ele depois, mas lá em Filipenses 4, no versículo 7, depois dele falar sobre não andar ansioso, etc., ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, aquilo que nós podíamos entender naturalmente, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, você não precisa ter a mente natural desse mundo, você pode ter a mente de Cristo, você pode ter o conhecimento de Cristo, a sabedoria de Cristo, do ungido, daquele que levou você de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse Cristo que nos libertou e nos ungiu para viver de forma sobrenatural nessa terra. Então eu quero orar com você nessa manhã, para você começar o dia vigoroso e declarando que você tem a mente de Cristo, que toda sabedoria e conhecimento vai chegar para você, inspiração para o seu trabalho, inspiração para lidar com as adversidades e desafios que essa crise possa trazer. Você tem a mente de Cristo, toda a informação está no seu espírito. E eu quero orar por você, para a gente ativar isso. E ainda hoje, você vai ter um testemunho daquilo que o Espírito pode conduzir você a andar em sucesso e vitória. Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos, Pai, porque cremos que somos nascidos de novo. Temos um bom Pai, um Paizinho amado que cuida de nós.
e que o Espírito, o teu próprio Espírito, Pai, veio habitar dentro de nós, contendo todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o entendimento e a paz que excede todo entendimento. O entendimento natural, porque somos homens espirituais, Pai. E eu creio que, como homens espirituais que somos, vamos receber instruções e vamos receber orientações espirituais e a nossa vida será conduzida em prosperidade. Nós declaramos para o dia de hoje, Pai, um dia próspero, um dia onde vão haver inspirações através da direção do Teu Espírito, para que aquilo que era adversidade se torne, na realidade, uma oportunidade em meio à crise. Porque grandes homens, Pai, de Deus, foram levantados em meio às crises, porque eram guiados e conduzidos pelo Teu Espírito. E assim será conosco, com a Tua igreja nessa terra, em nome de Jesus. Querido, creia nisso, creia que você tem a mente de Cristo e tenha um dia próspero, um dia abençoado. E eu creio em receber testemunhos seus de inspirações, informações do Espírito que você não poderia tirar de você mesmo. E a paz que excede todo entendimento, tranquilizando você e aqueles que estão perto de você, em nome de Jesus.